Olá, estamos chegando ao final da nossa sabatina ao Estado do Maranhão. Hoje, neste último dia, o nosso candidato Eduardo Braide, do PMN, deputado estadual. Bom dia, deputado. Bom dia, Marco. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os internautas que nos assistem. A sabatina do Jornal Estado é um bate-papo com todos os candidatos, já ouvimos todos. É uma forma de apresentar ao eleitor, antes do horário eleitoral, as plataformas, os projetos e as ações que os candidatos pretendem fazer por São Luís. Conosco, nesta quinta-feira, o jornalista Ronaldo Rocha e o jornalista Gilberto Leda, ambos do jornal Estado do Maranhão, da editoria de política. Você pode participar da sabatina através das redes sociais do jornal Estado do Maranhão. No Twitter é O Estado MA, no Facebook /jornal O Estado MA, também pelo Instagram O Estado MA e na hashtag Sabatina O Estado no site oestadoma.com. E pelo telefone WhatsApp 99209-2564. Candidato, como de praxe, a nossa primeira pergunta é a clássica. Por que o senhor quer ser prefeito de São Luís? Marco, essa talvez seja a pergunta mais importante da sabatina de hoje. Eu quero ser prefeito de São Luís porque sei que é possível fazer muito melhor pela nossa cidade. E isso nós vamos demonstrar a vocês e àqueles que nos assistem como é possível fazer isso para que São Luís seja uma cidade melhor. Eu quero inicialmente me apresentar. Meu nome é Eduardo Braide, eu sou casado com a médica Graziela Maria, tenho 3 filhos, um casal de gêmeos e uma filha mais velha de 4 anos. Sou formado pela Universidade Federal do Maranhão em Direito, sou advogado, tive a felicidade de ter a experiência em 2 momentos no Poder Executivo, fui aos 29 anos presidente da maior empresa do estado do Maranhão, pública, que é a CAEMA, e logo após fui secretário do Orçamento Participativo de São Luís. E hoje exerço o meu 2º mandato de deputado estadual, que é exatamente por conta dessa experiência que nós adquirimos, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo, que nós nos sentimos preparados para administrar a capital do nosso estado, essa importante cidade que é São Luís, e isso nós demonstraremos de forma clara, com os pés no chão, como isso pode acontecer e da maneira mais rápida possível. Candidato, o senhor falou agora sobre o seu perfil, falou também sobre as suas pretensões para ser candidato, a gente viu que foi quase praticamente 1 minuto. Na propaganda eleitoral não será assim, o senhor tem praticamente 10 segundos na propaganda eleitoral, no horário eleitoral gratuito. Como o senhor pretende driblar essa situação e passar a sua mensagem para o eleitor? Primeiro dizer que desde o período de pré-campanha eu pessoalmente estou percorrendo vários bairros e foi através dessas conversas que nós montamos o nosso programa de governo. Então, evidentemente que essa nossa ida, percorrer as ruas de São Luís será acentuada e nós temos também a questão da campanha da internet. Esse ano será uma campanha muito forte. E, além disso, esperamos passar as nossas mensagens através de reuniões, através da forma como nós entendemos que deve ser a campanha hoje. A legislação eleitoral, que há muito tempo já proibiu comícios, camisas, uma série de restrições, vem fazendo para que isso, a finalidade, na verdade, dessas alterações é aproximar o candidato do eleitor. E é isso que nós faremos durante essa campanha. Teremos, evidentemente, esse tempo reduzido na televisão e iremos compensá-lo com muita presença nos bairros, através também das nossas equipes e daqueles amigos e aliados que certamente estarão levando a nossa mensagem a toda a população de São Luís. Deputado, o senhor falou aí sobre sua passagem pela CAEMA. A CAEMA é uma das empresas públicas que prestam um serviço considerado pelo cidadão um dos piores. É uma das mais criticadas pelo cidadão comum. O que foi feito na sua gestão na CAEMA que o senhor pode extrair de bom e apresentar para a sociedade como um exemplo de êxito na gestão pública? Primeiro quero agradecer a pergunta, Gilberto. Todos nós ouvimos e vemos uma grande reivindicação por parte da população, que é o concurso público. A CAEMA, que sempre foi tido como uma empresa que era cabide de empregos, eu levei tão somente 4 pessoas que trabalharam comigo, que foram trabalhar comigo na minha equipe da CAEMA. Todas as outras pessoas eram da própria empresa e eu fui o único presidente que fiz um concurso para mais de 1000 vagas na CAEMA. Criamos também o programa Água em Minha Casa, que foi levar água para os 100 municípios mais pobres do Maranhão. Fizemos várias intervenções na cidade de São Luís.
postos no Jardim América, na Cidade Olímpica, na Coab, Coatrac, enfim, em todas as regiões da cidade. E fizemos um trabalho que muitas vezes não é visto, mas que o resultado foi muito eficiente. Qual foi? A substituição de tubulações antigas no centro da cidade. Foram 40 quilômetros de tubulações que foram substituídas e lugares que nunca tinham dado água passaram a ter água por conta desse trabalho. Além de levar um primeiro sinal da preocupação com o meio ambiente. Durante a nossa gestão, inclusive, eu fiz questão de me reunir todas as manhãs com os funcionários da empresa, a quem eu devo muito. Eu aprendi muito no período que estive lá e foi juntamente com eles que a gente conseguiu realizar esse trabalho, que foi reconhecido, inclusive, pelos índices de desenvolvimento humano, que faz a medição, tanto o PNAD como o IBGE, como o período que mais houve o aumento por conta da questão do saneamento básico. Deputado, a gente vai fazer o sorteio do primeiro tema já pré-definidos. E o primeiro tema é exatamente esporte. A cidade de São Luís, a gente está no momento de Olimpíada, né? E a cidade de São Luís é um celeiro com clubes de futebol disputando aí as divisões mais altas da... A gente não vê uma ação do poder público e, sobretudo, da Prefeitura de São Luís para fomentar o esporte, para abrir esse espaço para a juventude, para as crianças, nas escolas principalmente. Qual a proposta do seu partido, da sua plataforma de campanha para esse setor? Primeiro, eu não vou dizer que é uma proposta, na verdade é uma solução. E é por isso que eu digo que São Luís pode ser uma cidade muito melhor. Eu, como deputado estadual, sou autor da lei que disse que as áreas destinadas para esporte, lazer e recreação nas escolas públicas do estado serão oferecidas para a comunidade. É uma lei de nossa autoria, uma lei onde, de forma simples, qualquer entidade, seja ela associação, união de moradores, basta apresentar um requerimento para a diretora da escola e em 48 horas a diretora tem que responder dizendo sobre a concessão daquele espaço. Muitas das nossas escolas, principalmente estaduais, você sabe, tem vários espaços esportivos. E eu quero fazer o mesmo no âmbito municipal. A gente tem por aí e vem acompanhando as quadras, o estádio Nilzinho Santos, por exemplo, você falou de esporte, está fechado há quanto tempo? Então, o que a gente percebe é que me parece que não há uma vontade por parte da atual administração em relação a desenvolver o esporte em São Luís. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, a ideia não basta só construir os ambientes de esporte, é preciso que eles sejam mantidos. A prefeitura construir uma praça, construir um local esportivo, isso não é tão difícil. Muitas das vezes é feito, inclusive, com a parceria da iniciativa privada. Mas o que nós precisamos é fazer a manutenção desses locais. E é por isso que consta em nosso programa de governo um projeto chamado Adote um Espaço. Isso já acontece na cidade do Rio de Janeiro, onde uma empresa que adota determinado espaço, ela cuida daquele espaço e ao cuidar daquele espaço, em contrapartida, ela tem o direito de fazer a sua publicidade de maneira padronizada. Então, o município de São Luís não gastará um centavo e nós poderemos ter vários locais que sejam colocados à disposição para o esporte, seja através da destinação dos prédios públicos onde tem área esportiva, seja através da parceria com a iniciativa privada, melhorando vários locais esportivos para que a nossa comunidade, principalmente a juventude, possa desenvolver essa situação tão importante que é o esporte na vida da juventude. Mas para isso é preciso também que tenha pelo menos as aulas nas escolas, né? Hoje praticamente os anos letivos são reduzidos por conta de greves de professores, por falta de estrutura das escolas. Isso também vai demandar investimento da prefeitura para que esses espaços sejam garantidos, né? Não adianta só ir buscar o recurso federal, nada. Sem dúvida nenhuma. O que eu estou falando é usar a estrutura já existente. Então, ao invés de construir uma nova quadra num primeiro momento, nós precisamos entender que passamos por um momento de crise. E é por isso que eu estou dizendo que São Luís pode ser uma cidade melhor. Se você tem uma escola municipal que tem uma quadra e é comum você passar nos finais de semana, aquela escola está fechada e aquela quadra não está sendo utilizada, essa quadra pode ser muito bem utilizada pelos moradores do bairro daquela localidade. Então, basta que eles apresentem um requerimento, e isso eu encaminharia um projeto de lei, será uma das primeiras medidas como prefeito para que a Câmara Municipal possa apreciar, para que
a estrutura existente na atual rede física escolar municipal de São Luís possa ser colocada à disposição daqueles que querem utilizar aquele espaço para realizar os esportes. E, evidentemente, precisamos passar por essa questão também da reforma que você fala, que a Prefeitura de São Luís assinou um termo de ajustamento de conduta se comprometendo a reformar 55 escolas municipais e, segundo foi informado pelo próprio secretário municipal de Educação, numa entrevista dada a uma emissora de rádio, esse projeto de reforma encontrava-se dormindo em uma gaveta da Secretaria de Educação. Então, acho que a educação de São Luís precisa acordar e é isso que nós vamos fazer quando chegarmos à Prefeitura de São Luís. Candidato, você entrou agora no tema da educação, discute também essa relação, esse impasse entre os professores e a gestão municipal, um impasse que é histórico, né, das seguidas greves, paralisações, essa questão da falta de infraestrutura das escolas. Como resolver esse problema efetivamente? Ronaldo, por isso que no começo da nossa sabatina eu falei para vocês a importância daquela pergunta. Eu acho que quem se dispõe a ser prefeito de São Luís, prefeito de uma capital com mais de 1 milhão de habitantes, precisa ter tido a experiência como gestor no Poder Executivo. E aí eu trago você a experiência da CAEMA. A CAEMA tem como sindicato um sindicato organizado, que é o Sindicato dos Urbanitários. E eu talvez tenha sido o único presidente da CAEMA, um dos poucos, que administrei a CAEMA durante um período de 1 ano e 3 meses e não tive sequer uma greve. E se você me perguntar o porquê disso, diálogo. Eu, todas as vezes, 2 vezes por mês, me reunia no auditório da CAEMA com todos os funcionários da CAEMA da sede para poder discutir com eles os problemas da empresa. E em todas as unidades de negócio da CAEMA, eu me deslocava todas as semanas e reunia e conversava com eles. Então, assim, nós sempre fomos muito transparentes no que diz respeito à administração. Aquilo que era possível fazer enquanto direção da empresa, nós fazíamos pelos funcionários, e aquilo que não era possível fazer, nós mostrávamos que não era possível e havia um amplo entendimento, de forma que eu posso dizer que houve uma espécie de gestão compartilhada. E é isso que eu pretendo fazer na Prefeitura de São Luís. Conversar com os professores municipais, sempre dialogando e juntos tomando as decisões para que o que seja melhor para os trabalhadores da educação e para as nossas crianças que não merecem ficar mais de 100 dias sem aula, como aconteceu recentemente. Candidato, nas eleições passadas, em 2012, muito se falou no tema escola de tempo integral. Eu vejo nessa eleição esse tema um pouco diminuído, tem se debatido pouco essa questão. É um projeto inviável ou dá para fazer de fato a escola de tempo integral em São Luís? Primeiro, é preciso que a gente entenda a questão da escola de tempo integral. Antes de você discutir a questão da escola de tempo integral, você precisa resolver o problema atual. Nós não podemos colocar uma situação que está lá na frente se nós não temos nem a escola com tempo normal. Então, assim, mas direto a esse assunto da escola de tempo integral, para que você tenha uma ideia, existe uma parceria que está sendo feita com um banco privado a nível nacional, onde as escolas comunitárias já estão trabalhando a possibilidade de trabalhar em tempo integral. Então, o que a gente vê é um atraso por parte da Prefeitura de São Luís, onde as entidades sociais estão um pouco mais à frente, já discutindo a questão da escola do tempo integral, e a Prefeitura de São Luís sequer consegue implantar a primeira escola de tempo integral. Primeiro, é preciso de investimentos do recurso do governo federal para que nós possamos construir a rede física que vai propiciar isso. São Luís hoje vive uma situação em que boa parte dos alunos estudam em anexos, prédios que não são da Prefeitura, que são pagos através de aluguel. Muitos desses aluguéis, inclusive, estão em atraso. Recentemente, nós tivemos, inclusive, donos desses prédios que fecharam as portas para que pudesse os alunos não ir, inclusive como forma de forçar a Prefeitura ao pagamento. Mas, resumindo, eu acho que antes de nós discutirmos isso, esse que é um projeto viável, que é um projeto que deve ser executado, nós temos que primeiro colocar o pé no chão, trazer a realidade para a nossa cidade, que é ter pelo menos um ano letivo normal, que a gente não acontece aqui em São Luís. O senhor voltou a falar da questão da estrutura física das escolas e esse problema dos chamados anexos a essas escolas, casas, prédios alugados de terceiros para transformar em escola, é uma realidade que vem se arrastando ao longo das últimas gestões em São Luís, vários prédios. Como resolver esse problema sem ter que investir dinheiro na construção de novas escolas, deputado? Primeiro, é preciso que a gente entenda, se você der uma volta pelo interior do estado, você vai ver municípios bem menores que São Luís construindo várias creches. Então, assim,
que existe recursos do governo federal para a construção de novas redes físicas escolares, todo mundo sabe. A pergunta é, o porquê que a Prefeitura de São Luís não soube utilizar esses recursos? E aí eu já ouvi e já acompanhei através de diversas reportagens de recursos até que voltaram na área da educação porque não souberam ser aplicado pela Prefeitura de São Luís. Se você parar para pensar, Marco, no final do ano, e eu peço inclusive que você acompanhe, você vai ver que no Ministério da Educação, o saldo que fica no orçamento para ser executado é muito grande. São as prefeituras que não conseguiram ter os seus projetos aprovados, não conseguiram executar o orçamento do Ministério da Educação. Para isso, como resolver? Primeiro, ter uma equipe competente, uma equipe qualificada que faça com que o projeto que seja apresentado vá até o final. De que forma? A captação do recurso federal, que esse recurso seja transformado através da obra e que essa obra possa ser entregue de forma final àquele que merece, que são as nossas crianças e os pais e mães dessas crianças. O atual gestor prometeu na campanha em 2012 25 creches, né? Ontem, numa conversa com o candidato Wellington do Curso, ele conversando conosco, disse que o orçamento no Ministério da Educação para a construção dessas creches é de 1.300.000. Por cada creche. Por cada creche. Essas 25 chegariam aí a torno de 30 milhões, 40 milhões, que para uma prefeitura é um orçamento, digamos, pequeno. O que dificulta exatamente para que essas promessas não sejam realmente efetivadas na gestão, deputado? Marco, eu te digo com muita tranquilidade, governar é saber eleger prioridades, é você fazer um governo de resultado. E aqui eu vou dar um exemplo para você prático que consta no nosso plano de governo. Recentemente nós tivemos a paralisação do serviço de vigilância nas escolas municipais. Isso houve uma reclamação muito grande por parte dos pais, aulas foram suspensas, atos de violência aconteceram. E é por isso que em nossa proposta, em nosso plano de governo, consta a criação da Guarda Municipal Escolar. Não existe, a nossa Constituição diz que compete à Guarda Municipal cuidar do patrimônio do município. Não existe patrimônio maior no município do que as nossas escolas e nossas crianças. Então a ideia é que a gente investindo na Guarda Municipal, a Guarda Municipal possa fazer o serviço de vigilância nas escolas municipais. E aí eu te pergunto, o que nós vamos fazer com esse recurso que era pago para as empresas que faziam o serviço de vigilância, através de um sistema de terceirização? Nós vamos exatamente investir nessa área, na construção de novas escolas. Então, são ideias como essa. É por isso que eu tenho a firme determinação de ser candidato a prefeito de São Luís, por saber que São Luís pode ser uma cidade melhor. Então, estou dando um exemplo prático para vocês. Retira-se o gasto com a terceirização da vigilância nas escolas e vamos utilizar a Guarda Municipal Escolar para fazer esse trabalho. E com base nesse valor que era pago antes, e é um valor alto, nós vamos construir novas escolas aqui. Mas nesse caso também, a Guarda Municipal tem 450, 480 homens e mulheres. Vai ser necessário um investimento também, né? Precisar investimento em pessoal, concurso público, no treinamento, e também será um outro investimento, um outro gasto, né? Quer dizer, é uma coisa, tira daqui, mas vai ter que gastar aqui, né? Para fazer isso, por exemplo, o senhor, como falou, elegendo prioridades, mas o orçamento que o senhor vai administrar, caso seja eleito prefeito em 2017, é o orçamento que está sendo discutido e sendo aprovado este ano na gestão do prefeito Edivaldo Holanda. Como trabalhar com isso tudo, eleger essas prioridades com algo que o senhor não construiu, né? Primeiro, e aí vem a experiência de nós termos sido secretário do Orçamento Participativo de São Luís. Na função de secretário do Orçamento Participativo de São Luís, eu fiz exatamente a interligação entre as reivindicações da população e essa peça que é chamada orçamento, que nada mais é do que a estipulação das receitas e das despesas que terão para o município de São Luís executar no ano seguinte. Evidentemente que o orçamento ele não é uma peça que você não possa mudar. Você sabe que o prefeito, inclusive através de decreto, pode alterar o orçamento do município, mesmo tendo sido aprovado no ano anterior, e existe uma margem que é colocada para isso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que você tenha exatamente a flexibilidade de investir num determinado setor ou de remanejar recursos de um setor para outro. Atualmente a experiência não nos mostra de forma muito boa, porque boa parte do orçamento de São Luís vem sendo remanejado para a área de comunicação. Então a Prefeitura aprova um orçamento na área de comunicação muito baixo e ao longo dos anos, principalmente esse ano, que é um ano eleitoral, nós vimos aí diversas
propagandas que foram colocadas de formas até eleitoreira, eu digo, por parte do prefeito de São Luís, e que, na verdade, serviram para aumentar e muito o orçamento na área de comunicação. Então, por isso é que eu volto a dizer, administrar é você saber eleger prioridades. De que forma nós vamos organizar o orçamento? Exatamente, estudando o orçamento, coisa que nós já fizemos, e ao elencarmos a prioridade da nossa gestão, nós iremos fazer o remanejamento dos recursos para as áreas mais essenciais, as áreas que realmente precisam de recursos aqui em nossa cidade. Nós estamos conversando hoje com o deputado Eduardo Braide, candidato do PMN a prefeito de São Luís. Vamos fazer o sorteio de mais um tema, deputado. Vamos discutir segurança. Obviamente que a prefeitura, os municípios, eles não têm a gestão total da segurança pública, ostensiva, mas ela tem um sistema de segurança próprio. Guarda Municipal é os próprios agentes de trânsito, a própria blitz urbana pode ser incluído nesse setor. A gente falou agora há pouco sobre o efetivo da Guarda Municipal, 450 pessoas. Como fortalecer esse sistema para que ela possa realmente estar presente em São Luís, que o cidadão possa se sentir com a presença desses setores de segurança municipal nas praças, nas cidades, nas avenidas, nas ruas? Como fazer? Primeiro eu quero dizer a você que, segundo a nossa Constituição Federal, a Guarda Municipal é para guardar o patrimônio do município. Então eu reforço o nosso programa de governo que a Guarda Municipal deverá se dedicar à questão da Guarda Municipal Escolar. Essa será a função em nossa administração. Proteger as nossas escolas, proteger os nossos alunos e, evidentemente, o trabalho que já vem sendo feito. Precisaremos, com certeza, investir na Guarda Municipal, realizar concursos para aumentar o efetivo. Agora, isso, sem dúvida nenhuma, custará muito menos para a Prefeitura de São Luís do que manter o atual sistema, que é através da terceirização do serviço de vigilância nas escolas. Em relação à questão da segurança, também existe um programa, um tópico em nosso programa de governo, que é chamado os postos avançados de segurança, que foram implantados com sucesso já em várias cidades, e que significa o quê, Marco? Nós estamos passando por um momento de crise, não só financeira, mas de crise na área da segurança. A Prefeitura de São Luís tem terrenos espalhados por toda a cidade. Não há um bairro só que você ande que não tenha um espaço público que seja da Prefeitura de São Luís. Então, enquanto prefeito, nós faremos a parte física. Já tem o terreno, já não iremos gastar com o terreno. Iremos construir os postos avançados de segurança, que é a estrutura física, e isso sim chama-se parceria com o governo do estado. E entregaremos esse posto físico para o governo do estado ocupar esse prédio com o efetivo da Polícia Militar e, evidentemente, com os equipamentos que se tem disponibilizados, inclusive através do BNDES, que foi um empréstimo que nós aprovamos lá na Assembleia Legislativa. Resumindo, os postos avançados de segurança serão no seu bairro, você que está nos assistindo, um terreno que existe em seu bairro, que será discutido e indicado por vocês. Lá nós iremos construir um prédio de forma padronizada, para que o governo do estado possa disponibilizar o efetivo da Polícia Militar e os equipamentos virão através do BNDES, conforme eu havia dito recentemente. Deputado, mas aí surge um outro problema, que é o baixo efetivo da Polícia Militar do Maranhão, um dos menores do país. Então, você vai criar postos avançados, mas o governo terá condições de ceder homens para isso? Eu discutindo recentemente com o secretário de Educação, ele dizia que a grande questão hoje da segurança pública é porque há o dilema entre aumentar a rede física da segurança, ou seja, construir novos batalhões, construir novos prédios para a Polícia Militar, ou aumentar o efetivo através de concurso público. A parceria que deve existir entre a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado é onde um faça uma parte e o outro faça a outra parte. A partir do momento que nós vamos entrar de forma barata, diga-se de passagem, porque o terreno é da Prefeitura e os prédios não são caros para serem construídos, nós iremos fazer a parte física, sobra evidentemente um saldo para que o governo do estado possa utilizar os recursos que seriam gastos com a parte física, com a construção de postos da Polícia Militar, de batalhões da Polícia Militar, para que ele possa aumentar o seu efetivo. Então, essa que é a ideia da parceria de minha parte em relação à Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado na área da segurança pública. Lembrando que o Governo do Estado prometeu dobrar o efetivo nestes 4 anos, né? Ainda não conseguiu chegar nem à metade disso, mas ele fez essa promessa
logo que assumiu a posse. Deputado, vamos mais um tema para a gente escolher, tá bem dinâmica por conta das respostas bem sucintas. A gente vai escolher mais um tema. Mobilidade urbana. Um tema que tem sido recorrente na sabatina. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o VLT. Nós já vimos aqui no VLT projetos para o VLT da área Itaquibacanga para o centro. Teve também quem prometesse o projeto inicial, que era do centro para o São Cristóvão. Teve quem prometesse até transformar o VLT em prisão. E outro que quer fazer como um trenzinho na Avenida Litorânea, passando por turista. O que o senhor pensa a respeito desse sistema de veículo leve sobre trilhos e da mobilidade do transporte de massa em si para São Luís? Primeiro eu quero dizer que consta em nosso programa de governo, de forma clara, 2 tópicos no que diz respeito ao sistema de transporte de massa. Um que vai do aterro do Bacanga até o porto de Itaqui, beneficiando a área Itaquibacanga, e outro que vem da Estiva até o retorno do aeroporto, beneficiando a zona rural de São Luís. Se você perceber em nosso programa de governo, nós não dissemos ainda qual é o tipo de transporte de massa, porque isso, evidentemente, será feito um estudo juntamente com a Secretaria das Cidades, que já tem um levantamento sendo feito sobre isso daí. Mas em relação ao VLT, quando o ex-prefeito João Castelo colocou o VLT que saía ali do aterro do Bacanga, você não precisava ser engenheiro para saber que aquele traçado não daria certo. Ele cortava ali o aterro da UFMA e você percebia que claramente não tinha um local por onde ele passasse e onde ele ia chegar. Por dentro de um posto de gasolina. Qual é o grande problema do sistema de transporte de massa em todas as cidades? Chama-se a desapropriação. O traçado que você faz para um VLT, já que todos os trens eles são colocados no chão, todos os trilhos, né? É preciso que você saiba quais são as áreas que serão desapropriadas. E São Luís é uma cidade que não cresceu de forma ordenada e que muitas das vezes o custo que você tem para fazer a desapropriação inviabiliza qualquer sistema de transporte de massa. Qual foi a solução que foi adotada em Porto Alegre? É um VLT, onde determinados pontos ele é suspenso. É feito uns pilares, isso já existe também em São Paulo, está prestes a ser inaugurado aqui em Teresina esse também sistema. existe, né? E está prestes a ser inaugurado em São Paulo. E exatamente essa parte suspensa do VLT é para que ele passe por cima das áreas onde teria desapropriação, você diminui o custo de implantação desse sistema de transporte e, mais do que isso, você deixa as pessoas morando no seu local de origem. Então, é com base nessa ideia que nós vamos desenvolver um sistema para que nós possamos aproveitar o VLT com o pé no chão, dizendo de forma clara o quê? Vamos primeiro fazer o traçado. Se for inviável por conta da desapropriação, nós faremos o quê? Faremos a parte elevada nesse trecho onde tem a desapropriação, diminuiremos o custo de implantação do VLT e, ao mesmo tempo, deixaremos aquela população que mora lá no local para que possa se beneficiar desse sistema de transporte tão importante. E enfrentará uma guerra também com o IPHAN, com o Departamento de Patrimônio da União, que, por conta exatamente disso, aqui no Centro Histórico, por exemplo, na saída daqui, da onde seria o trajeto original, construir aquelas estruturas metálicas e de concreto em frente àqueles prédios históricos, com certeza não será aprovado pelo IPHAN, né? Na verdade, é por isso que eu digo que isso consta do nosso programa de governo, que esse é um tema que será tratado. E aí eu posso dizer para você, porque conversei pessoalmente com a secretária estadual das cidades, que já está bastante avançado a nível da Secretaria das Cidades. Sem dúvida nenhuma, será uma secretaria que nós precisaremos trabalhar em parceria constantemente, mas devo dizer que qualquer problema em relação a alguma limitação legal por conta do Instituto do Patrimônio Histórico, evidentemente que esse traçado, a única coisa que pode acontecer diferente é ele ir um pouco mais para frente, sair da área de competência do IPHAN, mas o certo é que a população não ficará sem uma opção de transporte de massa aqui em São Luís. Candidato, só saindo da área de Itaquibacanga e vindo aqui mais para a central da cidade, a Avenida Gerão de Albuquerque é um problema antigo, acho que já tem mais de 10 anos que os motoristas enfrentam engarrafamentos nessa avenida. O que pode ser feito ali? Há algum tempo se discutiu a possibilidade de alargamento, mais recentemente já com a gestão do Edivaldo Holanda Júnior se falou em BRT, a possibilidade seria um BRT passando por ela.
Existe uma proposta no seu plano de governo para resolver o problema na Jerônimo de Albuquerque, que é uma das principais vias de São Luís? Primeiro, quero dizer que fico feliz com a sua pergunta e nosso plano de governo trata especificamente da situação da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Hoje, quais são os dois principais gargalos do trânsito de São Luís? A área do retorno da Forquilha e a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Estive conversando com a secretária das cidades e está sendo feito um estudo de viabilidade para a implantação de um transporte de massa na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Eu vou só trazer esse exemplo para você ter uma ideia de como pode ser resolvidas as coisas. Recentemente, a Assembleia aprovou um empréstimo de 55 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para que o governo do estado implante o BRT na Avenida dos Holandeses. A Avenida dos Holandeses, até mais à frente, próximo ali, já chegando ao Araçagi, funcionará como uma via de ida do ônibus do BRT e a Avenida Litorânea, com o seu prolongamento, funcionará como uma via de volta do BRT. Quem sabe essa não é a solução para a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Por isso é que eu digo, esse tipo de sistema de transporte terá que ser discutido, debatido, não só com a Prefeitura de São Luís, mas com outros atores, como o caso é a Secretaria das Cidades. Mas em nosso programa de governo, há especificamente o compromisso de resolver essa situação da Avenida Jerônimo de Albuquerque, que num primeiro momento, a princípio, pode parecer a solução ser através do BRT, mas depois, em uma nova conversa com a Secretária das Cidades, surgiu com muita força a ideia de um próprio VLT com esse trecho de parte suspensa, para que não tenha problema com a desapropriação de determinadas áreas ao longo da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Candidato, nós temos aqui em São Luís também os terminais de integração, que foram construídos algumas gestões atrás, e parece que a capacidade de usuários ali no terminal está um pouco saturada, né? São terminais superlotados, principalmente nos horários de manhã, meio-dia. Não possui uma infraestrutura que atenda aos usuários do transporte público. Como resolver esse problema? Seria uma ampliação desses terminais, a construção de novos terminais ou algum outro sistema que substituísse esses terminais de integração? Qual a sua proposta? Só complementando, deputado, já há inclusive políticos, gestores que defendem que o sistema integrado já está saturado, que precisa avançar para uma próxima etapa, né? Essa sua pergunta é importantíssima, Ronaldo. Mas vamos pegar um terminal da integração. E eu já estive em um terminal da integração conversando com algumas pessoas. A reclamação por parte da falta de estrutura física, reclamação da falta de segurança, muitas vezes da falta de iluminação e determinados problemas, inclusive em relação aos banheiros dos terminais da integração. Mas vamos imaginar que eu consiga reformar um terminal da integração e deixar ele como modelo. Eu não resolverei em nada a situação do transporte. Se você perceber como uma pessoa, é uma verdadeira luta ela pegar um ônibus no terminal da integração, você vai ver que essa situação vai muito mais além do espaço físico do terminal da integração. Por quê? Precisamos aumentar o número de linhas de ônibus aqui em São Luís, precisamos fazer com que nossos ônibus sejam acessíveis também. O terminal da integração, muitos deles não estão sequer preparados para as pessoas com deficiência. Então, essa situação do terminal da integração é uma situação que envolve muito mais o próprio sistema de transporte público da capital do que um fato isoladamente que é o terminal da integração. Então, não adianta nós resolvermos a situação da estrutura física do terminal da integração sem colocarmos mais linha à disposição da população, mais ônibus e ônibus com realmente qualidade, tendo em vista a passagem que vem sendo reajustada aí já por 3 vezes e até agora não se viu nada melhorar no que diz respeito à qualidade dos nossos ônibus. O senhor, como parlamentar, participou, acompanhou o processo de licitação que foi implantado agora pelo prefeito Edivaldo Alonda. Qual a sua opinião sobre essa licitação? Não só acompanhei, como sugeri de forma oficial como deputado estadual, foi aprovado um requerimento na Assembleia encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito de São Luís, para que ele adotasse uma ideia que já é feita em São Paulo. De que forma? Hoje, o usuário do transporte coletivo, o usuário do ônibus, ele paga a tarifa, que é o valor que ele paga da passagem, e a prefeitura repassa um valor que é chamado subvenção. Então, a operação do nosso sistema de trânsito urbano, ele é feito de 2 formas, é mantido de 2 formas, com pagamento da passagem e com recurso que é repassado pela prefeitura. A minha sugestão qual foi? Que esse repasse da prefeitura, ele fosse condicionado a uma pesquisa de opinião pública dos usuários de ônibus. É assim que funciona em São Paulo. Então, não é justo
que uma empresa que tenha os ônibus caindo aos pedaços, que uma empresa que não chegue no horário, uma empresa que tenha funcionários que trate mal aquele usuário de ônibus, venha receber o mesmo percentual de repasse de uma empresa que renovou sua frota, uma empresa que tem um compromisso com o horário do ônibus. Infelizmente, esse requerimento foi encaminhado para ele em tempo hábil, mas o prefeito não acolheu a nossa sugestão e não adotou essa política de valorização dos usuários do ônibus no edital de licitação. Acho, portanto, que é algo que, se a legislação permitir, deverá inclusive ser rediscutido essa questão do edital de licitação. E a pergunta que faço: por que esse edital de licitação só veio acontecer agora já no final da gestão do prefeito? Por que isso não aconteceu lá atrás? Que foi promessa dele em 2012. Que foi promessa em 2012. Então, assim, primeiro dizer da tristeza do prefeito não ter acolhido essa sugestão, que é fazer com que a própria população faria, diga-se de passagem, uma pesquisa técnica, levando em consideração índice de satisfação dos usuários em relação à qualidade do ônibus, em relação à pontualidade do serviço daquela empresa, em relação, inclusive, ao tratamento dado pelas pessoas e em relação à manutenção daquela frota. É justo que um ônibus e uma linha que vive quebrando receba a mesma subvenção da prefeitura do ônibus novo que está colocado à disposição? Então era uma forma, inclusive, de nós estimularmos a concorrência e fazer com que cada vez o empresário tivesse o comprometimento de colocar uma frota cada vez melhor à disposição da nossa gente de São Luís. Em relação ao resultado da licitação, o que a gente viu foi que as empresas que já operavam no sistema, elas venceram a licitação. Qual a sua avaliação desse resultado? Primeiro, dizer a vocês que me parece uma licitação faz de conta. É uma licitação que, como você mesmo está colocando aqui, as mesmas empresas que já prestavam serviço vão ganhar a licitação e vão prestar novamente. Então a pergunta que fica é: o que nós poderemos esperar em relação à melhoria? Porque o recurso não é mais desculpa. A prefeitura retirou a domingueira, que era a gratuidade na passagem aos domingos. A prefeitura implantou a biometria facial, que reduziu em 20% o número de fraudes que ocorriam no sistema de transporte coletivo de São Luís. E depois, e ao longo desse tempo, aumentou 3 vezes a tarifa de ônibus. Depois de tudo isso, de todas essas medidas, você não conseguir justificar uma melhoria do sistema de transporte urbano, como é que você vai conseguir justificar agora com as mesmas empresas que já prestam serviço ganhando a licitação? O que tem que ser visto na licitação, e é a notícia que chegou até mim, é que a licitação já prevê um reajuste anual da tarifa de ônibus. Esse dado não foi repassado à população. Então, assim, você percebe que está sendo discutido muito mais o viés econômico do sistema de transporte coletivo do que a qualidade que realmente deve ser ofertada aos usuários do ônibus. Nesse caso, o senhor prefeito de São Luís vai rever essa licitação? Primeiro, eu quero dizer que respeito o ato jurídico, que são os contratos que foram celebrados. Mas em havendo qualquer possibilidade de repactuação ou de revisão, sem dúvida nenhuma, essa situação do transporte coletivo, do edital de licitação e de um possível contrato, e aqui eu quero, inclusive, de público, dar uma sugestão ao prefeito, que ele não assine nenhum contrato com nenhuma empresa do transporte público enquanto não houver o resultado das eleições. Não é justo que ele faça isso, entregando ao novo gestor. Pois é porque realmente isso daí é uma coisa que a gente sequer fica sabendo. A prefeitura se tranca, não informa a população de que forma isso está acontecendo, não acontece às claras. Mas a sugestão que iria dar é para que ele não fizesse isso antes de saber o resultado das eleições, exatamente para que o novo gestor possa ter a possibilidade de opinar favoravelmente e positivamente para que o nosso transporte seja um transporte de qualidade. Deputado, entre as nossas regras da sabatina tem a participação também popular dos internautas via as redes sociais do jornal. Eu estou aqui com a pergunta da Vanessa Gomes, que fez via WhatsApp. Ela diz: como o senhor já é deputado, temos como tirar o seu mandato como parâmetro para saber se será ou não um bom prefeito. E ela pergunta: o que de projeto de sua autoria existe hoje que realmente trouxe grandes benefícios para a população? O que o senhor pode dizer como recall para mostrar ao eleitor de que sou? Primeiro, eu agradeço muitíssimo a pergunta da Vanessa. Acho que é importante você estudar a atuação daquele que pretende ser prefeito de São Luís. E vou dizer rapidamente para vocês, na prática, o que já fiz como deputado estadual. Desde o meu primeiro ano de mandato,
eu tenho um trabalho e desenvolvo um trabalho em parceria com o Hospital Aldenora Bello, que é o Hospital do Câncer de São Luís. Todos os anos, absolutamente todos os anos, eu destino equipamentos para o Hospital Aldenora Bello. Para lá já destinei um mamógrafo, um microscópio cirúrgico para a retirada de tumores cerebrais, 2 aparelhos de realização de biópsia, um mamótomo, que é um aparelho moderno que agora veio substituir, inclusive, um mamógrafo. E esse ano, muita gente não sabe disso, o Hospital Aldenora Bello iria suspender o atendimento das crianças com câncer por falta de uma UTI pediátrica. E eu destinei uma emenda no valor de R$700 mil para que todos os aparelhos da UTI pediátrica fossem comprados e serão implantados agora pelo Hospital Aldenora Bello. Então, esse é um trabalho que faço na área do Aldenora Bello. Este ano, a APAI de São Luís suspendeu em fevereiro a realização do teste do pezinho, por uma dificuldade financeira. Encaminhou diversos ofícios à Prefeitura de São Luís e não obteve nenhuma resposta. Como deputado estadual, destinei uma emenda no valor de R$500 mil e o teste do pezinho voltou a ser entregue por conta de uma emenda parlamentar que destinei como deputado estadual. Fora o trabalho que faço junto ao Hospital Aldenora Bello, de prática, que estou mostrando para vocês, e aqui quero dizer, é assim que se diminui filas em hospitais. Não com discursos vazios, não com falsas promessas, mas com ações, com ajuda através de equipamentos. Por isso é que nosso primeiro item do programa de governo chama-se Parceiros da Saúde. A Santa Casa de São Luís está praticamente fechando as portas, mas muita gente não sabe que lá tem uma UTI com 10 leitos prontos para serem utilizados, que já foi oferecida para a Prefeitura de São Luís um aluguel e a Prefeitura de São Luís nunca deu uma resposta. Eu pergunto, se ao invés do prefeito ter dito que iria construir um grande hospital de referência, ele não poderia melhorar a nossa saúde através de um contrato de aluguel com a UTI da Santa Casa? Na verdade, mais 10 leitos à disposição. Na verdade, o prefeito anunciou aqui, deputado, que ele nem vai construir, ele vai alugar um hospital, já está com um projeto para alugar um hospital que já existe, um hospital privado, para entregar esse hospital de urgência e emergência que ele prometeu construir, ele vai alugar agora. É por isso que disse a você no começo que eu sou candidato a prefeito de São Luís, porque São Luís pode ser uma cidade muito melhor. Na área da saúde, estou dando um exemplo prático para vocês. E voltando ao nosso programa, primeiro item do nosso programa de governo, que são os parceiros da saúde. Nos primeiros meses de gestão como prefeito, farei convênio com o Hospital Aldenora Bello, com a APAI, com a Santa Casa de São Luís e que com todas as entidades que prestem serviços na área de saúde de qualidade. Mas só para finalizar a pergunta da Vanessa em relação à nossa atuação como parlamentar, Vanessa, e esse foi um outro motivo que me levou a ter a disposição de ser candidato a prefeito, é que São Luís, como capital, enfrentou recentemente, ainda enfrenta, 2 problemas cruciais. O problema da BR-135 e o problema do aeroporto. Nesses 2 casos que eu estou citando aqui, eu fui o parlamentar que tomei a frente dessa luta desde 2011. Tanto em relação à reforma do aeroporto de São Luís, como a duplicação da BR-135. E em nenhum momento você sequer ouviu, eu não digo nem do prefeito, mas de nenhum membro da administração municipal, qualquer palavra sobre esses 2 problemas que São Luís enfrentou. Então, um prefeito ele não pode ser omisso. Um prefeito ele tem que ser o advogado principal da cidade. Não é porque são obras federais que você não pode dizer que pode ajudar. Então é exatamente por isso, Vanessa, pela nossa atuação como parlamentar estadual, na prática, em ver os resultados, que eu me disponho a ser o seu candidato a prefeito. Nós temos a pergunta também do Antônio José Ramos, também feita via WhatsApp. Ele pergunta qual o seu projeto para melhorar o desempenho dos feirantes e se irá haver inspeção rigorosa nos alimentos para preservar a saúde da sociedade ludovicense. Ele fala especificamente das feiras municipais. Quero agradecer ao Antônio. Ontem eu estive na Feira da Coab. E antes de ontem eu estive na Feira do Anjo da Guarda, assim como já havia visitado também a Feira da Cidade Operária. E o que a gente percebe no que diz respeito ao problema das feiras de São Luís? A Feira da Coab é um exemplo diferenciado, porque é uma feira que já houve uma reforma. Mas se você for lá e conversar com os feirantes, você vai ver, primeiro, tinha sido prometido uma feira com 2 pavimentos. Então, quando você entra na Feira da Coab, você tem praticamente, de um lado, a mercadoria que é vendida pelos feirantes e de outro, vários boxes com confecções que eram pessoas que trabalhavam na frente da feira e que foram levadas agora para a Feira da Coab. Qual era o projeto inicial?
era que a feira fosse construída em 2 pavimentos, onde o pavimento de baixo ficaria para a venda das verduras, hortaliças e os materiais da feira, e a parte de cima ficaria para as confecções e aqueles comerciantes que antes ficavam na rua. Então a primeira coisa que digo ao Antônio, diálogo, conversa com os feirantes, como fiz agora na pré-campanha, como estou fazendo na campanha. E mais do que isso, resolver o problema. Nós temos que entender que é possível buscarmos parceiros para a reforma da feira. O Mercado Central, por exemplo, tem recursos assegurados já pelo IPHAN, mas infelizmente a obra nunca começou. Nós temos recursos disponibilizados pelo governo federal. Recentemente houve um incêndio no Mercado Central, mas a obra do Mercado Central não começou. Então o que quero dizer ao Antônio? A atual gestão, a atual administração foi condenada, existe uma sentença judicial que obriga a Prefeitura de São Luís a reformar todas as feiras. Para que você tenha uma ideia, Marco, as feiras de São Luís, 5 são de administração próprias da Prefeitura e todas as outras são administradas pelos próprios feirantes em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura. Então o que eu quero dizer, aquela que já tiver projeto pronto, nós vamos executar e executar cortando gastos para que possa ser feita a reforma da feira. E um problema ainda em relação às feiras que inclusive consta em nosso plano de governo, a falta de estacionamento. Muitas das vezes você quer comprar algum produto na feira e você deixa de comprar, acaba comprando em um supermercado porque você não tem onde estacionar seu carro. Onde for possível, e nós já andamos e vimos que existem muitas feiras que ao seu lado existe um local abandonado, um terreno abandonado, um prédio abandonado, nós iremos disponibilizar espaços para estacionamento, tanto para os feirantes como para aqueles que também querem visitar. Até porque, quando você visita uma cidade, a feira também é um ponto turístico. Muitas das vezes, quem vai em Salvador, quem vai em Fortaleza, você comumente vai até as feiras para conhecer não só a cultura, mas a culinária local. E nós precisamos atrair essa valorização para as feiras de São Luís também. Deputado, o senhor tocou num ponto agora, aliás, pela segunda vez durante a sua sabatina, sobre a questão dos termos de ajustamento de conduta, das decisões judiciais que obrigam a Prefeitura a realizar o que ela deveria fazer por si mesma. E parece que tem sido uma praxe. É assim no transporte, a licitação saiu por conta de um termo de ajuste de conduta. O senhor falou agora das feiras, tem uma obrigação de fazer, uma sentença judicial para fazer. Na questão da educação, existe um termo de ajustamento de conduta para reformar as 55 escolas Na questão da saúde, tem um termo de ajustamento de conduta para reformar o hospital, para dar uma saída para o Hospital Socorro. Ou seja, é uma gestão que está sendo gerenciada por determinações do Ministério Público e da Justiça, mas que também acabam não surtindo efeito prático, porque há as sentenças, mas a Prefeitura acaba não fazendo. Como é que se consegue viver numa situação de gestão nessa situação, deputado? Primeiro eu quero dizer que todos esses exemplos que você deu, Marco, nada mais é do que a comprovação da omissão da atual gestão. Se não houvesse a omissão em realizar a reforma das escolas, se não houvesse a omissão em ampliar o Hospital da Criança, se não houvesse a omissão da Prefeitura de São Luís em publicar o edital de licitação e fazer a licitação do transporte, não haveria nenhum termo de ajustamento de conduta, muito menos uma sentença judicial. E aqui eu quero citar um exemplo que aconteceu no início da gestão do atual prefeito. Ele prometeu durante a campanha a implantação de um bilhete único. E eu, como deputado estadual, vendo que passou mais de um ano, fiz um requerimento até a Prefeitura de São Luís e foi respondido a mim de forma oficial pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte que o bilhete único só poderia ser implantado após a abertura do edital de licitação. O que aconteceu? E por que eu disse isso? Por que fiz esse requerimento? Porque numa cidade próxima a nós, que é Fortaleza, o prefeito que se elegeu na mesma época que o atual prefeito, em 6 meses implantou o bilhete único em Fortaleza. E aqui não havia sido implantado. Então o que eu quero dizer? O bilhete único foi implantado em São Luís antes do edital de licitação, contrariando inclusive a resposta que foi dada pela própria prefeitura que precisava da licitação para implantar o bilhete único. Aí está a prova da omissão. Uma situação que poderia ter sido implantada lá atrás, que falsamente deram informação que só deveria ser implantada com a licitação e que acabaram implantando sem a necessidade de nenhuma licitação. Então, com isso, eu dou a prova na prática da negligência e da omissão que acontece com a atual administração de São Luís. Vamos ao sorteio de mais um tema, deputado.
Vamos falar sobre educação. Eu gostaria, inclusive, a gente já tratou desse tema, que a gente pudesse sortear outro. Sem nenhum problema. A gente já esgotou esse assunto logo no início da sabatina. Tá. Vamos falar sobre tecnologia. É um assunto que tem sido discutido por alguns candidatos, né? E que alguns, inclusive, interpretam o conceito de tecnologia equivocado, acham que é dotar escolas de computação, mas, na verdade, a tecnologia que precisa é que a cidade possa viver de forma mais adequada com a tecnologia, com as redes sociais, com a internet. Nós não temos pontos de Wi-Fi, por exemplo, gratuita, de responsabilidade da Prefeitura de São Luís. O senhor tem também esse assunto no seu plano de governo? Eu quero dizer primeiro que estou muito feliz hoje em participar dessa sabatina, porque todas as perguntas que me foram feitas constam a resposta em nosso plano de governo. E eu quero, inclusive, ao final do programa, deixar uma cópia com vocês. Existe um programa chamado São Luís Digital em nosso programa de governo. Existe um programa do governo federal chamado Cidade Digital, com recursos do governo federal, e a nossa ideia é implantar esse programa em São Luís com a parceria do governo federal, através do programa Cidade Digital, que já é executado pelo governo federal, com a parceria das empresas, inclusive, que explorem o serviço de internet de banda larga aqui, e inclusive através de linha de crédito específica do BNDES para que isso aconteça. Então, a nossa meta é que até a final da nossa gestão, toda a cidade de São Luís possa ter internet de banda larga gratuita oferecida à nossa população. A gente sabe hoje que a internet, além de ser um canal de comunicação, é um instrumento e uma ferramenta de trabalho. Muitas pessoas trabalham através do WhatsApp, muitas pessoas fazem inclusive a sua publicidade através das redes sociais, seja do Facebook, seja do Instagram, e além da gente melhorar, inclusive, quem sabe, a geração de emprego e renda na nossa cidade através da tecnologia, nós vamos dotar a cidade de São Luís para que ela seja parâmetro. Claro, em primeiro lugar para os nossos moradores, mas também para os turistas que vêm aqui e que precisam ter o acesso a um meio tão primordial hoje que é a internet. Então, respondendo a sua pergunta, o nosso programa que está em nosso plano de governo é o São Luís Digital, que será executado em parceria com o governo federal, através de um programa que já existe no governo federal chamado Cidade Digital, e o que nós queremos é dotar São Luís de internet de banda larga em todos os pontos da cidade. Candidato, em relação à modernização da gestão, existe um plano para isso? Diminuir a quantidade de papel utilizado, é uma exigência também dos defensores do meio ambiente. Existe um plano para a modernização da própria gestão? Eu acho que um bom exemplo que nós temos hoje é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, de um tempo para cá, vem implantando o processo judicial eletrônico, onde você não tem mais papel, onde para o advogado e para as partes é muito mais fácil você manusear e lidar com esse processo, é muito mais rápido, e é isso que a gente tem que ter em mente também de implantar na administração municipal. Devemos aproveitar as boas experiências de outros poderes, e essa é uma experiência que dou como exemplo, que é o Poder Judiciário que vem fazendo isso. A própria Justiça Eleitoral já... A própria Justiça Eleitoral já faz isso, inclusive os partidos políticos agora, eles são obrigados a fornecer um e-mail para poder receber as intimações, e eu acho que é isso que tem que acontecer na Prefeitura também de São Luís. Até porque, isso que você coloca, Gilberto, é algo que serve para melhorar o arquivo de nossa cidade. As pessoas, muitas das vezes, eu já ouvi diversas reclamações de pessoas que não têm a sua rua pavimentada e quando vão até a Secretaria de Obras recebem a informação que, segundo o planejamento daquela secretaria e o mapa de pavimentação, aquela rua já tinha sido contemplada com a pavimentação, quando na verdade nunca foi. Se houvesse um processo digital, você facilmente identificaria isso. Quando você chega hoje na Secretaria de Obras que pede aquela planta para comprovar que aquela rua já foi asfaltada, diz que era de uma outra gestão, você não consegue ter acesso. Então, além de diminuir os custos da administração pública, isso que você fala, vai melhorar a ter um arquivo permanente da administração pública municipal, independente de quem seja o gestor. Deputado, voltando à questão da implantação da modernização, as escolas particulares, elas têm dotado as salas de aula com toda a tecnologia possível, computadores, tablets, e a maior parte desses financiamentos são de bancos públicos, bancos de fomento público. Por que as escolas
municipais, as escolas estaduais, as escolas públicas não conseguem também ter essa tecnologia em sala de aula? Primeiro eu volto a dizer, nós precisamos enfrentar a realidade da nossa educação municipal. Precisamos ter os alunos na sala de aula e para isso nós precisaremos reformar as escolas, precisaremos ter nossos professores motivados e por isso existe um tópico específico em nosso programa de governo, que é o Programa de Valorização do Servidor. Mas indo direto ao ponto que você falou, não só bancos públicos, como bancos privados também têm o interesse de financiar esse tipo de investimento, porque eles contabilizam isso como responsabilidade social. Então, como deputado estadual, eu tenho uma lei de minha autoria que criou o Programa Estadual de Doação de Livros, onde a empresa que doar livro a alguma escola pública estadual, ela vai receber um selo chamado Empresa Amiga da Leitura e, por conta desse selo, ela poderá utilizar na publicidade. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, em relação a essa lei que é voltada para a doação de livros, pode haver uma lei municipal voltada para a doação de equipamentos de informática, onde aquele que fez esse trabalho, aquele que fez aquele serviço, como contrapartida, terá inclusive o reconhecimento da prefeitura como empresa amiga da educação ou um outro nome qualquer e poderá inclusive utilizar evidentemente que essa atuação, que esse investimento que foi feito em seu material publicitário e sabendo assim que estará ajudando a educação. Tanto é verdade que nós temos ali no bairro do Coroado, ali do Coroadinho, a Fundação Bradesco, que desenvolve um trabalho na área educacional. Então, eu quero dizer a você que nós, enquanto prefeito de São Luís, iremos trabalhar permanentemente em busca de parcerias para desenvolver a tecnologia para os nossos alunos. Curiosamente, o senhor falou da Fundação Bradesco. Na mesma avenida, mais à frente do lado, tem a Escola Darcy Ribeiro, que foi implantado no mesmo sistema da Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco vai completar seus quase 30 anos e o Darcy Ribeiro está praticamente abandonada pelo poder público, né? Mas, deputado, a gente vai fazer a pergunta do leitor João do Sacavém, que também fez via WhatsApp. Ele pergunta, uma pergunta mais política: o que o motivou a disputar as eleições para a Prefeitura de São Luís, já que o senhor ainda tem um mandato de 2 anos de deputado estadual, ou seja, vai abrir mão desse mandato para entrar numa outra fase? Do executivo, né? Primeiro, repetir ao João o que disse no começo da nossa sabatina. Eu quero ser prefeito de São Luís porque eu tenho certeza que São Luís pode ser uma cidade muito melhor. E é exatamente por isso que, como deputado estadual, eu trabalho todos os dias. E aí respondo ao João: como deputado estadual, eu destino equipamentos ao Hospital Adenor Belo, eu destino recursos para a PAI, eu destino recursos para a cultura da nossa cidade, mas como prefeito eu vou poder fazer muito mais. Você sabe que o trabalho de um deputado, Marco, é legislar, é fiscalizar e, evidentemente, através das emendas que apresenta o orçamento, destinar recursos a determinadas áreas. Mas aquele trabalho que realmente você pode transformar a vida das pessoas é o trabalho no Poder Executivo. Então, na verdade, primeiro, eu não tenho apego a cargos. Então, não tenho nenhum tipo de apego ao cargo de deputado estadual. E eu quero, na verdade, poder ser prefeito de São Luís para ajudar a transformar a cidade de São Luís. E mais do que isso, provar que é possível. O nosso plano de governo demonstra isso de forma clara, com ideias simples, com ideias práticas de que São Luís pode ser uma cidade muito melhor de se viver. A gente chega ao final da nossa sabatina com o deputado estadual Eduardo Braide, candidato do PMN. Deputado, o senhor tem agora 1 minuto para fazer as suas considerações finais nesta sabatina. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar com você que nos assiste, você que é morador de São Luís, você que veio de outra cidade e que mora em São Luís e que já nos viu nas ruas, nas caminhadas e nos verá agora durante a campanha, que você tenha certeza que se eu tiver a oportunidade de ser prefeito de São Luís, e assim o desejo, é para mostrar, como estou mostrando hoje através dessa entrevista, que São Luís pode ser uma cidade muito melhor. É por isso que o nosso slogan é São Luís tem jeito. É mostrar de forma concreta que uma capital como São Luís, que tem mais de 400 anos, possa, ao final de tudo, ao final da nossa gestão, os moradores dessa cidade bater no peito e dizer com orgulho que moram em São Luís. A nossa cultura precisa ser valorizada, o nosso turismo precisa avançar. E é exatamente
se puder responder ao final de tudo, o que mais me motiva a ser candidato a prefeito é executar a principal lição que todos nós devemos ter, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E se eu conseguir fazer isso no final da minha gestão, eu serei uma pessoa mais feliz e entregarei uma cidade muito melhor de se viver aos meus filhos e aos filhos dessa cidade tão querida e belíssima que é São Luís do Maranhão. E com a entrevista do deputado Eduardo Braide, a gente encerra o nosso projeto Sabatina, o Estado do Maranhão. A direção do jornal agradece a todos pela participação, a todos os candidatos que atenderam ao convite. Agradece também ao Grupo Mirante, à equipe de cinegrafistas, de técnicos que disponibilizaram aqui durante esses quase 10 dias de entrevistas e de conversa. Agradeço a todos e esperamos estar de novo aqui no segundo turno, caso haja nas eleições de São Luís. Bom dia a todos.